Olá, vou apresentar para vocês o módulo 3 do treinamento de polinizadores do AgroHub. No módulo 3, abordaremos o tema de operações agrícolas. Quais são os objetivos do nosso treinamento? Nós vamos falar dos tipos de operações agrícolas que são realizados dentro da fazenda ao longo do ano. E associaremos a atuação do AgroHub no monitoramento detalhado e em tempo real destas operações. O que será abordado neste módulo? Tipo de operações nas áreas, vamos falar um pouco dessas operações, tipos de uso de produtos e relacionaremos com a área aplicada, custo por hectare e controle de estoque. O que são operações agrícolas? Operações agrícolas são todas as atividades diretamente relacionadas com a execução do trabalho de produção agrícola. Podemos definir como as operações de diversas práticas, como manejo de pragas, uma limpeza ou manutenção, um preparo de solo, um plantio, aplicação de adubo e corretivo, colheita, pulverização. Então, são operações relacionadas na área que têm como um objetivo algum preparo ou mudança de patamar. Por exemplo, um plantio, uma operação de preparo de solo, uso de inseticida, de herbicida. Então, são operações relacionadas com máquinas, principalmente, na área. O que é o manejo de pragas? Pessoal, manejo de pragas é uma limpeza e manutenção da área. Controle de plantas invasoras na área para manter o estande forrageiro. Esse exemplo, nós temos um pasto de maçai com invasoras. Quando for feita uma manutenção, a gente precisa registrar quando foi feito e o que foi feito, para que depois nós tenhamos em mãos a última manutenção, se ela foi eficaz ou não foi, que tipo de produto que a gente utilizou, o que a gente fez para controlar essa invasora. Teve sucesso ou não teve sucesso? Também o controle de pragas, que danificam e reduzem a produtividade da cultura forrageira. A nossa imagem, um ataque severo de cigarrinha. Vamos utilizar um inseticida. Quando que utilizou o inseticida? Qual inseticida utilizou? Ele deu resultado ou não deu resultado? Então, tudo fica registrado dentro do software relacionado a esses tipos de manejo. E utilização de produtos no controle, né? Qual produto que a gente utilizou? Tudo fica registrado, né? O que usou, quando usou, né? Quando, o tempo, né? Tem quanto tempo que fez o controle? A praga voltou? Demorou quanto tempo para voltar? Tudo fica registrado. A pulverização, uma etapa que pode acontecer junto com a manutenção, né, de pragas ali. Eu posso controlar a invasora com um herbicida, eu posso controlar a cigarrinha com um inseticida por meio de pulverização. Então, eu seleciono pulverização e fica registrado, né? O que é importante a gente saber aqui da pulverização? Que ela pode ser feita na limpeza e manutenção da área, utilizada no controle de pragas e invasoras, ela relaciona com a aplicação do produto em si, né, o ato de aplicação, e tem uma gestão do estoque, né? Uma vez que foi aplicado, ele vai reduzindo ali, foi aplicado o que, tinha quanto no início, quanto que gastou, a gente tem o nosso estoque atualizado. O preparo de solo é uma etapa, né, que visa, então, mudar a estrutura do solo, né, tirar a cultura que está ali implantada para implantar outra, né? Ela é uma operação que usa arado, grade, niveladora, né? Se a gente vê aqui, o solo está em preparo para receber a semente, né? É importante a gente saber, né, quantas horas máquinas teve na execução daquele serviço, que dia que começou a preparar o solo, que dia que terminou, né, para fazer aquela área, aquele talhão, são informações que precisam ser registradas. O plantio em si, uma vez o solo já preparado, ocorre a distribuição da semente, né? Se a gente vê aqui, tem um trator distribuindo semente, um operador de campo verificando a eficiência dessa distribuição. O plantio, os técnicos, né, nós técnicos temos que identificar, né, qual é o momento ideal. Estou plantando em que data? Está certa essa data? Choveu bastante para realizar o plantio? Não choveu?
O estoque de sementes é condizente com a área que vai ser plantada, né? Se a gente vincular lá no controle de áreas do módulo anterior, do módulo 2, isso tudo aqui ajuda a gente a saber se tem semente suficiente para plantar aquela área. O preparo dessa semente, a gente vai controlar, vai distribuir a semente, vai fazer um controle com algum componente inseticida para evitar o ataque de pragas. A gente tem um inseticida, a gente sabe preparar, então o técnico tem que dominar essa etapa para poder orientar o funcionamento lá no dia a dia do campo, né? O formato de plantio está adequado, está plantando a semente a lanço, é incorporada, é junto com o adubo. Então, o técnico, durante o momento do plantio, tem que saber todos esses processos para que tenha sucesso aí na operação. Gestão do tempo de execução, novamente, né? Gastei quantos dias para plantar? Comecei a plantar que dia? São pontos importantes que devem ser gerenciados. Aplicação de corretivos e adubos, um pouco parecido com a semente, né? Tem um momento ideal, depende do estoque, né? A gente tem estoque suficiente, comprou quantidade suficiente para distribuir na fazenda, tá certa a distribuição, a quantidade, conforme o planejamento. O formato de distribuição e incorporação vai ser a lança, vai ser na linha, eu vou jogar a lança e vou ter que incorporar ou não, tem que ser no momento chuvoso. Quando a gente estiver realizando a aplicação disso, a gente tem que orientar e precisamos gerir para saber se está sendo feito conforme o planejamento. Gestão do tempo de execução. Quantos dias gastei? Plantei que dia? Joguei que dia o adubo, né? Tudo fica registrado. A colheita é a etapa final, né? A gente preparou o solo, jogou o adubo corretivo, a gente fez o plantio e agora a gente está colhendo, né? Então, é a operação praticamente final. Também tem um momento ideal, conforme a umidade da planta, tempo, né, pluviometria. Ela serve para a gestão da produção e produzir quantas sacas por hectare, né? É o que o produtor quer cada vez mais, mas ele precisa gerir. Se aquele talhão está produzindo muito, ele produziu mais do que no ano passado, menos, o que interferiu nessa produtividade? O destino, né, se vai ser estocado dentro da fazenda, tem como a gente direcionar para um estoque que vai aumentando a quantidade de grãos, e é o faturamento da fazenda, né? Então, não adianta nada preparar o solo, plantar bem e colher mal, né? Então, a gente precisa gerenciar aí o tempo que está sendo gasto para a colheita, a umidade, a quantidade, a produtividade. Quanto mais produzir, maior o nosso faturamento. Então, a colheita é uma operação muito importante dentro da fazenda. E nada mais pessoal, o dever de casa, de que é gerenciar e medir a eficiência e resultado dessas operações agrícolas, né? Só que vocês já devem ter vivenciado ou vivenciam a dificuldade que é gerenciar essas operações. Eu, basicamente, trabalho em clientes, tento gerenciar aí por meio de planilhas, em alguns casos, e sem sucesso, porque às vezes não preenche a planilha, o dado não faz muito sentido, então o processo é complexo de ser implantado, né? E aí vem uma pergunta para vocês, né? Como vocês fazem os registros dessas operações diariamente no campo? Anotam. Às vezes as pessoas nem controlam uma operação que tem custo elevado, mas que as pessoas deixam de lado, porque é difícil gerenciar. E o AgroHub, então, vendo essa dificuldade, ele identificou a necessidade de fazer uma solução simples e prática sobre a coleta de dados relacionados às operações agrícolas. O que o AgroHub criou? Dentro da área da fazenda, basta selecionar a área, clicar em operações na área e todas as operações possíveis vão estar disponíveis aqui. Basta selecionar o que se deseja. Por exemplo, aqui, pulverização. Está sendo feita uma pulverização, o usuário seleciona pulverização. Se for um plantio, seleciona plantio. E se for uma colheita, por exemplo, ele seleciona a colheita. Aqui a gente está na versão web, né? O AgroHub ele tem a versão web e tem a funcionalidade app, né? O aplicativo no celular. E
tudo se repete no mesmo formato dentro do aplicativo. Qual é a vantagem? Qual é o ponto positivo? O usuário, o tratorista, faz o lançamento. Então, não precisa do gerente ficar anotando, gerenciando. O próprio usuário da operação que gerencia. Isso traz lá da base para a ponta a informação que vai ser processada, né? O dado é processado, vira informação, que depois vira conhecimento. Então, um formato bem simples, também basta clicar. Continuando aqui o nosso exemplo, vamos fazer uma colheita. O que a gente precisa controlar? Quais são os dados essenciais que precisam ser coletados dentro de uma operação agrícola? Data, que dia que está sendo feita aquela operação, e safra. Safra nada mais é do que um cadastro feito dentro do aplicativo que se seleciona safra 2020, 21, 21, 22. Por quê? Porque depois eu tenho todo um histórico, né? Eu posso puxar o relatório da safra do ano passado, de 2 anos para trás. Então, tudo que for sendo feito aqui dentro dessa safra, eu posso distinguir também, por exemplo, por cultura, safra, soja, 2021, 22, safra, milho, 2021, 22. Porque depois, nos relatórios, eu consigo manipular é, e, e distinguir, né, para que cada safra do jeito que o usuário decidir, né, optar. Aqui tem como a gente fazer o lançamento se a área for toda, ou, caso não seja a área toda, vai abrir um agrupamento de linhas embaixo, que eu consigo lançar quantos hectares, então, foi trabalhado naquele dia, que vai calcular automaticamente o percentual da área trabalhada. Ou vice-versa, eu posso lançar o percentual que calcula os hectares trabalhados automaticamente. E vem a pergunta, se eu não fiz na área toda, se eu desejo encerrar a operação nessa área, se sim ou não. Caso vá continuar no outro dia, eu não desejo, e no outro dia a gente faz o lançamento novamente. Dando sequência aqui, então a gente tem a área e safra coletada, realizou aqui na área toda. O que mais a colheita permite? A gente colocar o produto que foi colhido, o local de armazenamento, se eu estou armazenando dentro de um silo, se eu estou armazenando num silo externo, tem como eu colocar, direcionar esse armazenamento, a quantidade bruta colhida, se tiver o controle de impurezas e de umidade, automaticamente o sistema calcula aqui a quantidade líquida produzida dentro daquela área. Então, nós já temos aqui a gestão da produtividade. As outras operações, se vocês notarem, estão todas verdes, é porque eu consigo selecionar essas operações ao mesmo tempo. Eu consigo fazer uma correção e fertilização no mesmo momento que eu faço um plantio. Eu consigo fazer uma limpeza e manutenção da área no mesmo tempo que eu faço uma pulverização, né? E aqui coleta a data, a safra, referente a que ano que foi cadastrado, se fez na área toda, sim ou não, no mesmo formato. Eu consigo adicionar produtos, porque, por exemplo, eu posso usar 2 tipos de herbicida, ou eu posso usar um inseticida e um herbicida ao mesmo tempo, na mesma aplicação, e eu consigo colocar aqui, adicionar produto e lançar o nome do produto, aonde estava, em que local de armazenamento estava, e a quantidade líquida total utilizada. Se eu gastei 10 litros, 20 litros, o que eu for tirando aqui no estoque e aplicando é a quantidade líquida que vai ser lançada, né? E por que a gente fala, então, de local de armazenamento? Nada mais é do que controle de estoque. Se eu produzir, se eu colhi, para onde está sendo o destino desse grão? Onde eu estou estocando esse grão? Caso seja um uso de produtos, uma aplicação de defensivo, de onde está saindo? A entrada desses produtos, né, do grão, se vem pelo formato de colheita ou compra de algum insumo, né? E dos produtos, no ato da compra, eu comprei lá 100 litros de um defensivo. Na parte financeira, eu vou relacionar lá com contas a pagar. E na hora que for uma compra de produto, eu vou receber esse produto na fazenda. A partir do momento que eu recebo, esse produto entra para dentro do estoque. O controle de estoque hoje do AgroHub ainda não está disponível para utilização, mas em breve ele será possível de ser utilizado.
E a gente tem, então, um relatório de operações nas áreas. Tudo que foi feito, tudo que foi lançado, sai um relatório contendo safra, a data, a área que foi trabalhada, quantos hectares trabalhados aquele dia, que cultura que estava implantada, qual operação eu realizei, uma correção em fertilização, que tipo de produto, né? Usei um adubo fertilizante, eu posso fazer pulverização, usar herbicida, fungicida, é, inseticida, tudo no meio da pulverização. Então, eu consigo vincular o tipo de produto com a operação na área, né? Quando eu for comprar um produto, eu vou cadastrar o produto, eu vou colocar o nome comercial, que é o que aparece aqui nessa etapa do relatório, e vou falar que tipo de produto que é. Né? Então, o adubo NPK 052025 é um adubo fertilizante. Quando eu fiz uma correção em fertilização, eu usei o adubo 052025 e vem aqui para mim o tipo de produto, a quantidade líquida utilizada e que medida que esse produto é gerenciado dentro do estoque, é em quilo, é tonelada, é saco, é litro, tem várias possibilidades. E uma vez com o relatório em mãos, a gente consegue gerar gráficos, fazer análise, apresentar para o cliente, eficiência, né? Aqui, quantos hectares foi feito correção e fertilização? 305 em fevereiro, 2.000 em março, 840 em abril, em maio, 1.200 hectares. Aqui, quantos hectares eu plantei em fevereiro? 305. Eu fiz pulverização em quantos hectares? Está tudo aqui. Então, a gente tem o histórico de área trabalhada, a gente pode manipular os dados do formato que desejar, né? Aqui um outro exemplo, uma tabela. Adubos e fertilizantes, quilos totais utilizados por mês. Não sei aonde, mas eu poderia filtrar, eu quero saber naquela área específica, né? O AgroHub está trabalhando para que, com a implantação do controle de estoque e vinculação dos valores, o custo já vai vir atrelado na área. O total de adubo utilizado naquela área, eu já vou ter o quilo e o custo daquele adubo na área. Então, vai facilitar demais para o usuário, né? Aqui é meramente ilustrativo, mostrando o total de quilos utilizados de cada adubo dentro da fazenda. Um outro relatório parecido, falando de inseticidas. Os inseticidas utilizados dentro da fazenda, a quantidade total utilizada por mês e que área que foi utilizado. Isso a gente tem mensal, poderia ser feito semanal, poderia ser feito no fechamento de safra. Se a pessoa quiser monitorar mais de perto, se eu dividir a quantidade do inseticida com a área trabalhada, eu tenho aqui a dosagem. Ela está conforme a recomendação técnica? Ela está acima? Ela está abaixo? Então, se a gente faz o lançamento, gerencia de perto, a gente já consegue ver que está aplicando inseticida na dosagem acima ou abaixo e já mudar lá na base. Pessoal, estamos usando a quantidade errada. Está usando mais do que o previsto. Está usando menos do que o previsto. Então, teremos problemas. Cada um atua aí num formato que desejar. E várias perguntas, além dessas, podem ser respondidas, né? Como, por exemplo, qual a minha produtividade nessa safra? Uma vez lançado, é só puxar o relatório, está lá. Quantos hectares plantamos de milho de sequeiro? O proprietário geralmente fica doido para saber. Se ele tem uma gestão mais fraca, e utiliza o AgroHub, é só utilizar lá o relatório. Puxa o relatório, faz a análise. Qual herbicida usei nesse pasto? O pasto está lá bem limpinho, as invasoras todas secas, mortas. Mas e o nome? É só eu clicar dentro da área, puxar o histórico, está lá, né? Quantos galões de inseticidas eu gastei, que saiu do galpão 1, só puxar o relatório também, é fácil de ter essas informações. Sacas produzidas, quanto que eu gastei de insumo por talhão, quanto que eu gastei ali de herbicida, de adubo, para me fechar, né? Quanto que eu colhi, e aí, minha produção compensou o meu custo, né? Então, assim, por meio desses relatórios, a gente consegue tirar informações. Qual talhão produziu mais saca de soja? É só depois filtrar e somar o total produzido, dividir pela área. A gente tem ali o total de saca de soja produzido por talhão. Gastei quantos dias para preparar o pasto? Que dia que começou a operação? Que dia que terminou a operação? Está lá, diariamente o funcionário vai lançando. Iniciei o trabalho, não terminei na área toda. No outro dia, iniciei o trabalho, não terminei na área toda. No dia que encerrar, vai ter lá a data final do preparo daquela operação, né? Quando começamos o preparo, que dia que começou lá? Foi 1º de janeiro, está lá.
né? Só puxar o relatório e avaliar. Então, sobre o nosso módulo 3 de operações agrícolas, o resumo que eu trago para vocês é possível registrar as operações agrícolas ocorridas na fazenda, aquele desafio constante deixa de existir. O lançamento é simples, feito pelo celular e o formato é padronizado para todo mundo, então não tem muita dificuldade, uma vez que a pessoa é capacitada para fazer o lançamento. A gente tem como obter o histórico de operações e o uso dos produtos na área, tem como registrar a produção agrícola e direcionar a colheita para o estoque, tem como a gente registrar a baixa de estoque do produto, uma vez utilizado, vai ser dado baixa, então nossa gestão de estoque está encaminhada para fechar. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês no módulo 3. Aguardo vocês na próxima apresentação.